realmente se alguma coisa esse momento da pandemia tem nos ofertado essa presença sem ser pelo corpo, né? Então, isso de alguma maneira dá espaço de a gente encontrar pessoas e ouvir coisas que só seriam possíveis se a gente estivesse participando de algum evento específico. Então, a gente entendeu esse papel de difusão da rede e do quanto a gente pode trocar muita coisa por ela, né? O que não substitui a prática, o que não substitui os encontros presenciais, o que não substitui a ação, mas mostra esse lugar potente dos encontros e como eles podem ser utilizados para potencializar as ações nos nossos locais, né? Eu sou engenheira sanitarista ambiental, trabalho com saneamento básico, com processo participativo, e durante a minha graduação eu tive contato com o tema das emergências climáticas, né, das mudanças climáticas, que hoje já são chamadas de emergências climáticas por conta de que o fato climático já está estabelecido e já está se manifestando de uma maneira bem concreta e palpável, né? Previsões estão sendo vistas na realidade, então já se fala das emergências climáticas. E quando eu tive esse contato com esse tema, eu fiquei muito tocada por conta do tamanho dele, que é do tamanho do planeta Terra. Eu sempre tive muito amor pelo planeta Terra, assim, pelos ecossistemas, por tudo que existe nesse planeta, essa beleza linda, né, que tem nosso planeta. E que o professor Ailton, que o nosso querido Ailton Krenak fala de maneira tão leve e tão profunda, né, essa liderança indígena muito importante. E conhecer as mudanças climáticas me fez querer procurar uma cura para isso, né? Porque engenheiro sanitarista ambiental, eu entendia muito que a gente é o médico do planeta Terra, né? Se tem um médico dos corpos humanos, qual é o médico desse sistema vivo onde os humanos estão, né? Eu sempre senti que o engenheiro sanitarista ele ocupava essa função. E a partir disso, a gente foi atrás de conhecimento e aí nos deparamos com a permacultura, com as ecovilas, com uma discussão mais assim complexa sobre o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento com integração, né, das dimensões sociais, econômicas e ecológicas. E eu já estou falando isso para vocês porque eu já tenho mais de 17 anos, né, de 14 anos trabalhando com isso, mas tudo foi construído de uma maneira muito, muito tranquila e dando tempo ao tempo, né? E por que eu falo isso? Porque eu sei que a gente está com uma turma aqui de graduação, que nós temos jovens de 20 e poucos anos e tudo, que é uma idade muito linda, e foi nessa idade que eu comecei a ir atrás da permacultura, e que a gente pode aprender muito, né? E eu acho que quando a gente tem acesso a um conhecimento desse jovem, é muito melhor para o nosso desenvolvimento. Mas, por outro lado, tem coisas que só a experiência do tempo vai conseguindo trazer para a gente, né? Então, é essa mescla de curiosidade, de esperança, de acreditar que a gente que a nossa ação ela é capaz de fazer as coisas acontecerem, e ao mesmo tempo ter prudência, paciência e respeitar o tempo que a vida tem para a gente ir amadurecendo e colhendo nossos frutos, né? Hoje eu já integro, né, esse corpo de profissionais que colaboram com isso, por isso que eu estava ali na jornada da UFBA, me senti muito honrada também de ser convidada por eles, também um evento muito voltado para os estudantes de graduação, porque a gente, sendo bem preparado na graduação, a gente pode lançar nossos caminhos profissionais formais, depois que a gente tem o diploma, no mundo da economia, né, a gente pode contribuir até para criar novos negócios que incorporem essa perspectiva, ou de valorizar empresas que façam assim, ou mesmo de atuar em setores públicos e trazendo essa dimensão, né? A gente agora mesmo está tendo uma disputa aqui de uso do território da Lagoa do Abaeté, que é um patrimônio ambiental, cultural da cidade de Salvador, e que foi optado
porque tem poder para decidir sobre isso, se construiu uma estação elevatória de esgoto na área da APA da Lagoa, né? E a sociedade civil organizada e muitos movimentos entraram com a ação e o Ministério Público foi, né, avaliar isso. Infelizmente, o colega engenheiro que estava lá, como analista do Ministério Público, um engenheiro competente, com certeza, um engenheiro que passou por uma prova pública, que mostrou do seu saber para chegar ali e estar ocupando aquele cargo, uma pessoa séria. Mas, infelizmente, ele não conseguiu ainda beber dos conhecimentos que trazem para ele uma capacidade de fazer uma análise complexa da realidade, né? Avaliando o impacto de uma infraestrutura numa área que tem função ecológica, que tem grande importância sociocultural para a população local, e opta por fazer uma tecnologia de saneamento usual e não consegue criar camadas de argumentação que vão além do conhecimento formal sobre a tecnologia que é disponibilizada para as grandes cidades, e essa relação com as dimensões sociais, ecológicas e econômicas. Então, aí um engenheiro desse, que é uma pessoa boa, ética, ele vai lá, faz uma análise, e ele vai analisar meramente se a cota está adequada para uma gravidade de condução, e se realmente, para alcançar aquela cota, a gente precisa ocupar a área da APA. E aí ele ajuda a estabelecer dentro da sociedade, com as diferentes instâncias, no caso aí, o Poder Executivo e o Poder Judiciário acionado pela sociedade, que quer outro tipo de lógica para o seu território, ele não conseguiu contribuir. Ele fez o trabalho técnico dele, ele fez uma análise meramente de qual seria a característica do território mais viável para se adequar àquela tecnologia já conhecida e usual, que é uma estação elevatória de esgoto, para conduzir os esgotos de alguns edifícios públicos que ficam ali na APA do Abaeté, e para isso ser conduzido para a rede coletora e em seguida aí para o emissário submarino, que aqui na cidade de Salvador, o nosso cocô vai para o mar, né? Nosso cocô, nosso xixi, tudo que a gente lança no esgoto. E por que eu estou falando isso tudo? Porque o meu colega engenheiro, ele não é uma pessoa tecnicamente ruim, mas falta a ele formação de conseguir incorporar essas múltiplas dimensões e fazer do Ministério Público uma instituição ativa e capaz de fazer discussões que incorporam outras demandas que transpassam o uso da tecnologia, né? E eu acho que é muito importante a gente, na graduação, ter acesso a conhecimentos que nos ajudem a formular essas análises mais complexas da realidade para a gente poder contribuir enquanto sociedade. Por quê? Porque o fato da emergência climática, gente, só licencinha que eu tenho 2 crianças aqui, que a gente também é mãe nas horas vagas, né, professora? Também sou. Sem problemas. Daniel? Daniel também tem aí, o professor Daniel. Sim, boa noite, professores. Temos aí o professor Daniel, professora Renata, eu vi professora Valesca também está por aí. Boa noite, gente. Boa noite. Toda a minha turma aqui participando da palestra. Obrigada. E aí, o que é que está posto hoje em Salvador? A gente está construindo a estação elevatória de esgoto ao lado da Lagoa de Abaeté, para tentar evitar, né, para mudar o manejo desse esgoto, que antes era feito por fossa séptica e às vezes extravasava, e não se optou, não se aproveitou a experiência histórica de conseguir construir uma solução técnica de esgotamento sanitário que incorporasse a dimensão cultural, que é a importância daquela ecologia para todos os povos que se relacionam com aquelas entidades ecológicas, que é a lagoa, que é a floresta, a restinga, as areias, de maneira afetiva e ligada a seu pertencimento à terra, à sua espiritualidade. As pessoas que amam a Lagoa do Abaeté, que vivem ali no entorno e que não querem ter uma estação elevatória de esgoto que vai transbordar em algum momento ali na beira da lagoa, e que também desejariam que a gente conseguisse, a partir do Poder Executivo, investindo nos nossos recursos públicos,
ter a experimentação de tecnologias que incorporam essas multidimensões e que conseguem, assim, construir no presente uma perspectiva de futuro que dialogue com a diminuição dos efeitos nocivos das emergências climáticas, né? Como as emergências climáticas são uma expressão dessa composição de acontecimentos que estão ocorrendo na crosta terrestre do nosso planeta, e que aí nós somos um fenômeno muito potente, porque esse modo de ser eurocêntrico, urbano, industrial, de monocultura, ele vem conduzindo isso, né, ao longo de pelo menos de 300 anos, ele está construindo uma composição que faz com que o clima perca a sua amenidade. E, então, tudo que nós podemos fazer nesse momento presente a partir dos nossos lugares de contribuição, das nossas profissões, ou nós como consumidores e usuários de todos os serviços, é pensar em como a gente pode trabalhar para que a gente regenere esse clima, ou seja, que a gente consiga estabelecer estratégias de conexão com a ecologia do planeta, de maneira que esse clima volte a ser ameno. Porque a amenidade do clima não é algo dado, é algo resultado dessa composição. E por isso que o planeta Terra é considerado um sistema vivo. Hoje, quando a gente está falando de clima, está falando de emergências climáticas, e está falando dessa correlação entre os seres vivos, a flora, a fauna, e o ar, a água, o ciclo hidrológico, né? Todo esse comportamento que a gente já observa, já monitora aí há séculos, enquanto esse ser vivo que está presente no planeta Terra, com essa capacidade fantástica que o ser humano tem. Antes de entrar na minha apresentação, só para fechar, eu tenho muita dificuldade em falar pouco, né? O meu tempo aqui não é muito longo, mas acho que essas oportunidades de encontro, às vezes a gente está até abatido, mas quando a gente entra numa roda de conversa, o negócio vai ficando gostoso, né? É falar que essas emergências climáticas, é importante a gente ter esse entendimento, principalmente nós, né? Nós somos seres eurocêntricos, nossos corpos nasceram aqui desse jeito que né? Nós somos todos do século XX, XXI, as relações de trabalho já colocadas de uma maneira completamente dentro da quebra do metabolismo do homem com a terra, né? Que tem o professor Walter Stambok, inclusive, que traz isso para a agroecologia e traz isso para a análise dele, dessa forma da gente se reconectar e a gente entender que quando a gente criou a cidade, a industrialização e o homem saiu do campo e perdeu essa relação direta com os meios de produção da sua vida, que é saber arar a terra, saber produzir alimentos, saber construir a casa, e passou a estar num lugar que ele depende de um intermediário para ele vender a sua força de trabalho, conseguir o equivalente geral, né, gente, que é chamado dinheiro, tá? E que esse equivalente geral é que vai intermediar a relação dele com o alimento, com a moradia, com a sua roupa, isso tudo quebra a nossa relação de pertencimento com a terra e nos torna realmente prisioneiros, né, gente? Nós somos prisioneiros. Se a cidade entra em colapso, não tem ninguém para trazer água na nossa torneira, não tem ninguém para trazer comida para o supermercado, ou se não tem alguém que compra a nossa força de trabalho para a gente poder adquirir os nossos bens de uso, os nossos valores de uso, a gente entra em caos. Então, é um pouco isso o nosso cenário contemporâneo, né? A gente a maioria das pessoas vive em grandes cidades, né? Metrópoles, e existe esse movimento, que é um movimento da gente precisar mudar essa característica de cidades que cumprem poucas funções. Então, a gente tem que aumentar essa autonomia, e eu sempre gosto de falar da autonomia na interdependência, porque na ecologia do planeta não existe autonomia sem interdependência. A autonomia é uma característica de capacidade do indivíduo estar no seu contexto. Um indivíduo sem contexto, ele não existe. A gente não existe sem ter a água, sem ter o sol, sem ter os outros seres. E, infelizmente, a nossa cultura eurocêntrica nos coloca num entendimento da autonomia quanto individualidade, enquanto capacidade de viver só. E isso não é real. Isso não é a base da vida no planeta, né? E nós somos seres vivos do planeta. Então, a gente também tem esse mergulho sobre essa forma de visão de mundo que é a nossa, que é a que nos constitui, mas que ela não é a única dentro da espécie humana. E, então, eu falo isso para a gente se reportar, então, às experiências humanas que existem no planeta Terra, que conseguem constituir uma relação social, econômica e ecológica em outras
de outras formas, né? São os outros modos de ser no mundo. Então, a gente pode falar aí dos povos originários, dos povos indígenas, que viviam com muita dignidade, com muita abundância, com muita riqueza nessas terras, né? Antes dos europeus invadirem, e viviam na floresta. Imagine se eles tivessem um modo de ser no mundo desse que sai aniquilando toda a biodiversidade, o que os portugueses teriam encontrado nessas terras, né? Eu acho que isso é importante, principalmente para nós eurocêntricos, porque às vezes parece que é só isso que existe e que existe uma coisa ruim na humanidade, mas existem povos que mostram que na humanidade também tem coisas boas, também tem formas de se expressar e de fazer arquitetura, e de fazer saneamento, de fazer agricultura, e de criar relações até de liderança e relações políticas de acordos sociais que passam por uma esfera mais horizontal, que passam por um respeito aos outros entes que não humanos, né? Que por isso que a maioria das pessoas já sabem, né? Hoje já é entendido nesse mundo eurocêntrico de quem, apesar de ser eurocêntrico, entende que tem alguma coisa errada com esse sistema, de que as cosmovisões dos povos originários, dos povos africanos, dos povos aborígenes da Austrália, desses seres humanos que existem em cada território do planeta e que tem essa conexão, esse metabolismo com a terra bem estabelecido e expressado na sua arquitetura, na sua agricultura, que isso existe, isso é possível e isso é também da humanidade. Então, a gente tem que entender que o eurocentrismo, a industrialização, a monocultura, né, a mercantilização de tudo que é importante para a gente ser um ser vivo feliz, é característica de um modo de ser no mundo específico, datado historicamente, que tem uma cosmovisão, que está ancorado em alguns territórios religiosos, para a gente poder olhar isso mesmo como um ser científico, político que nós somos e trazer isso para até a gente conseguir construir uma potência de mudança, porque senão a gente fica muito paralisado por esse status quo muito já estabelecido, né, que nós temos. Bom, com isso, eu vou entrar aqui no balde, vou despejar aqui um balde de informação sobre vocês. Eu tenho muitas telas aqui, eu não vou conseguir passar tudo. Eu tenho, acho que aí mais uns 18 minutos de fala, né, para o André? Eu acho que eu posso levar até 19h40, e aí a gente passa para a interação. O que é que eu quero dizer? Se tiver, ao longo desse percurso, se tiver alguém querendo perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, dar alguma contribuição, pode abrir o microfone e falar, porque daí a gente já vai interagindo, porque senão vai ficar muito mono, e é legal também poder ouvir vocês. Vocês estão me escutando? Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, está compartilhada, Gabriela. Está tranquila, dá para ouvir. Não estamos escutando você não, Gabriela. Não. Nada. Não. Oi. Sim. Tem um botão aqui, menina, que eu aperto sem perceber, ele fecha o microfone. É a segunda vez, agora eu já fiquei até mais calma, porque eu já sabia o que Eu achei que fosse compartilhamento de tela. Deixa eu compartilhar de novo. Então, o que é que eu trouxe aqui? Agradecer mais uma vez a professora André pelo convite, por estar me trazendo aí para dentro dessa rede, porque cada lugar que a gente vai, que a gente conversa, é uma rede nova que a gente faz parte, e isso é isso tudo que vai fazendo a gente entender que a gente não está só e sentindo força da gente potencializar a nossa ação local. Eu sou do Instituto de Permacultura da Bahia, o primeiro Instituto de Permacultura do Brasil, né? Eu vou avançando aqui.
aquilo tudo que eu falei, aqui eu trago a questão da Revolução Verde, que é muito importante a gente entender isso, porque é a agricultura, né? A agricultura é que produz alimento. Sem alimento a gente não vive, né? Então, é um lugar muito central da vida de um ser biológico, né? É o que ele come. Então, a Revolução Verde, ela foi um pacote tecnológico que foi apresentado para a gente a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde eles tiveram muitos investimentos em pesquisas para matar, né? Desenvolveram grandes máquinas, grandes tratores, e isso tudo consolidou um saber, uma forma de fazer. Perceberam que matavam plantas, que matavam seres vivos, né? E aí, com isso, quando acabou a Segunda Guerra, o mundo estava totalmente avesso a voltar à guerra, os acordos foram feitos, e eles precisavam continuar existindo, né? E aí criaram uma adaptação desse pacote tecnológico criado para a guerra para ser consumido na agricultura, que foi chamado de Revolução Verde, que é baseado aí em técnicas agrícolas com indústrias e serviços, grande máquina, maior competitividade, um domínio do maquinário agrícola, uma necessidade de qualificação muito rebuscada dos indivíduos, né? Muita pesquisa, também uma pressão do êxodo rural, porque a Revolução Verde, ela também mecaniza o campo, com a mecanização do campo, ela vai tirando essa importância da força-trabalho do homem, dos animais do campo, e isso também vai promovendo uma perda de qualidade de vida e uma pressão para que essas pessoas do campo migrem para a cidade, né, para formar as reservas de mercado, e uma tecnologia de desenvolvimento de maquinário, de veterinária, de engenharia agrícola, e o quê? E um desprezo aos saberes que não estejam dentro dessa lógica aí, né? Outra coisa importante que faz parte desse contexto que nos leva a esse momento de emergência climática é a industrialização, que é esse uso da energia do petróleo, que é a energia fóssil armazenada há milhões de anos na Terra, que isso é carbono, né? Carbono armazenado. Inclusive, esse armazenamento do carbono ao longo de bilhões de anos também favoreceu a diminuição da acidez da atmosfera, o que também trouxe outros mecanismos de evolução da vida. Então, a industrialização, ela vai também se ampliando, mecanizando, usando produtos químicos nocivos e jogando isso tudo no ambiente, que infelizmente foi dessa forma que a gente foi se desenvolvendo. E a urbanização, como esse outro tripé desse fenômeno todo aí, que é então a gente criar territórios com alta densidade de monofunção. Então, a gente tem muito território impermeabilizado, usado só para edifícios que consomem coisas que não são produzidas aqui, causando pressão em outros lugares, né? Destroem as funções ecológicas do território, a gente vê poucos remanescentes aqui de bacias hidrográficas ou locais que possam produzir funções de melhoria do clima, de preservação de umidade, de controle de doenças, né? E isso tudo também causando problemas sérios, né? Eu trabalho com saneamento básico, então a parte de drenagem urbana é muito pouco observada nesse tipo de cidade, né? E essa urbanização que nós viemos fazendo foi uma urbanização que foi ignorando as funções ecológicas do território, modificando o uso do território, retirando funções ecológicas, imprimindo monofunções e adquirindo com isso demandas energéticas, impactos ambientais negativos e aprisionando nossos corpos aí, né, numa cidade que a gente viu que quando teve a greve dos caminhoneiros, que a gente realmente não tem resiliência nenhuma, a gente não tem soberania hídrica na cidade, a gente não tem soberania alimentar na cidade. E imagine que se tiver um apagão, aí é que o bicho pega, né? E nós hoje estamos vendo o que está acontecendo no Amapá, que também mostra a nossa fragilidade nesse tipo de forma de ser no mundo, né? E aí isso tudo nos trouxe a uma característica, e nós aqui no Brasil, né, podemos dizer que a gente vive isso de uma maneira bem exemplificada: poluição das águas, do solo e do ar, proliferação de doenças, guerras e desigualdades, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, invisibilidade de saberes, destruição de modos de ser no mundo, pandemia, que é, né, essa pandemia que está nos... eu estou chamando ela de mamãe Covid. Mamãe Covid está falando assim: não, vocês já tinham que ter usado menos petróleo, vocês já tinham que ter feito
melhoria da agricultura de vocês, vocês já tinham que ter feito ambientes com mais ar livre, com mais qualidade ambiental a partir da ecologia, e vocês não fizeram isso. Agora, vocês vão fazer porque eu vou obrigar, né? Inclusive, eu li um texto esses dias sobre a Covid-19, os pesquisadores chamando ela de sindemia, que é uma característica de doenças que, quando se sobrepõem, elas potencializam muito a capacidade de morte, de trazer dano da doença, do que quando elas acontecem só. E os pesquisadores estavam falando que a Covid-19, ela não vai desaparecer enquanto a gente não mexer com questões estruturais de desigualdade social, de preservação da biodiversidade, respeito a essas funções ecológicas das áreas naturais, uso de uma arquitetura, né, que permita essa coisa mais de limpeza do ar, por ter espaço, por não estar fechado, né? Você vê hoje em dia o ar-condicionado virou um inimigo grande, né, da saúde, quando a gente fala de Covid-19. Então, pense que isso tudo não é uma coisa nova, isso tudo está previsto dentro da arquitetura ancestral, isso tudo já foi feito em outros momentos, a gente tem muitas experiências arquitetônicas no mundo aí, inclusive civilizações de 1000 anos atrás, que sabem produzir um ambiente saudável sem ter que ter alto consumo de petróleo, sem ter que ter grandes transformações de degradação dos nossos ecossistemas. Então, como satisfazer nossas necessidades, viver em harmonia com o meio ambiente, né? Se a gente está assim, porque a gente não está tendo respeito e não está conseguindo produzir tecnologias que incorporem esse olhar, como é que a gente pode fazer isso, né? E foi justamente nessa perspectiva que a permacultura surgiu enquanto um movimento, né? Enquanto um conceito, que quem estava lá, esse cara aqui, o Bill Morrison, ele era professor da universidade da área de agricultura e estava vendo a Revolução Verde tomar conta, né? Se a gente pensar que a Segunda Guerra terminou em 49 e o Bill Morrison puxa isso em 70, então de 50 até 70 foi a Revolução Verde se espalhando pelo planeta, entrando nas universidades, tomando conta de tudo, sendo financiada por essas grandes corporações que tinham interesse de que esse pacote tecnológico prosperasse na Terra. E ele começou a se sentir incomodado e começou a observar outros saberes que também aconteciam simultaneamente, que tem pessoas no Japão, começou a observar as culturas aborígenes da Austrália e foi saindo desse conhecimento mais da Revolução Verde e foi construindo uma sistematização de saberes que pensavam numa agricultura que não precisasse usar veneno e nem grandes máquinas para conseguir trazer abundância. Nesse percurso ele conseguiu conhecer o David Home, que veio a ser aluno dele, e eles construíram um grande conhecimento aí, e batizaram, então, essa agricultura permanente, né, que eles estavam tentando trazer para contrapor aquela agricultura de insumo que a Revolução Verde trazia e que deixava como legado a degradação do solo, a perda da biodiversidade e a doença nos corpos, né? E aí cunharam esse conceito, que é da permacultura, que é a agricultura permanente, e com esse processo eles foram percebendo que não era só a agricultura que precisava ter esse olhar, né? E que esse olhar, ele também estava calcado numa ética, numa visão de mundo, que isso não acontece sem você ter outras dimensões da realidade sendo também nutridas nessa direção, né? E por isso que hoje a nossa fala é a complexidade, trazer o social, o ecológico e o econômico para a discussão, para a criação de métricas. Então, a permacultura é um sistema de designs para a criação de ambientes produtivos sustentáveis e ecológicos para que possamos habitar sem destruir a vida. É o design de comunidades humanas sustentáveis. É uma filosofia e uma abordagem de uso da terra que inclui estudos de microclima, plantas anuais e perenes, animais e solos, manejo da água e necessidades humanas em uma teia organizada de comunidades produtivas. Então, é pensar não de maneira específica, eu sou arquiteto, eu trabalho só com o projeto ali, penso a minha ocupação da área, vou ver a topografia, alguma coisa de vento e sol, mas, poxa, que nada, para eu ter uma maior eficiência produtiva do meu edifício, eu vou ignorar o norte e sul, eu vou ignorar o leste e oeste, tudo bem ter apartamentos que vão ficar só para o poente, apartamentos que vão ficar só para o leste, porque com isso eu vou aumentar a minha área produtiva, vou precisar de uma área menor para construir meu prédio.
Então, gente, essas são as coisas que meio que norteiam a nossa produção de moradias hoje no mundo, né? E isso tudo é muito ruim. Então, quando a gente vai pensar de maneira complexa e você pensa, bom, se eu tiver um grande evento de cataclisma, eu vou ter resiliência, eu vou conseguir viver quantos dias sem receber água do sistema público, eu vou conseguir viver quantos dias sem precisar comprar alimento de fora, e se tiver uma doença, eu vou conseguir manter a minha qualidade da minha moradia adequada, sem precisar usar ar-condicionado, só usando o vento, o sol. Então, essas coisas que vão precisando ser incorporadas, né, para a gente poder pensar a saúde, porque a saúde é complexa. Hoje tem um movimento chamado Saúde Planetária, que são médicos que estudam sobre isso, e traz essa complexidade que é você pensar na saúde de uma maneira que seja incorporando essas dimensões das emergências climáticas que tem que trazer, então, a questão econômica, as desigualdades de acesso, como é a lógica que o seu corpo tá imposto ao seu corpo a partir do lugar onde você mora, né? Imagine quem vive em grandes áreas de ocupação informal, com espaços muito pequenos, sem ventilação, com exposição a diferentes riscos, inclusive riscos de violência por conta de desigualdade, de tanta coisa. Isso tudo forma a saúde, né, gente? E a gente é treinado para pensar nas coisas separadas e não querer conectar as coisas, mas o nosso desafio para enfrentar as emergências climáticas passa por esse caminhar da reconexão. E, para ninguém ficar ansioso, não vai ser uma coisa que vai ser resolvida de hoje para amanhã. Todos nós aqui vamos passar a nossa vida inteira fazendo isso, e os nossos descendentes também, e que a gente tenha sucesso logo para a gente poder ter descendentes vivendo num planeta bom, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha que pensar em diferentes coisas. Na ética e na política, nessa correlação, que aí a gente traz o conceito da praxis, da filosofia. Então, a minha ação ética, ela ancora a minha ação política, que vai repercutir no coletivo, né? Quando eu segrego o meu lixo em casa, eu consigo criar um impacto político dessa ação. Por quê? Porque se eu diminuir a pressão nos serviços públicos, se eu diminuir a geração de gases de efeito estufa negativos, porque eu faço minha compostagem, eu estou criando um efeito que é coletivo. E isso é política, porque política não é só eleger uma liderança ou fazer acordos sociais. Política é tudo aquilo que a gente faz e que reverbera no coletivo. Então, é óbvio que fazer ações individuais que trazem benefícios coletivos é sim uma ação política, né? Aqui também a gente fala das 3 ecologias, que é esse saber que mostra essas dimensões ecológica, mental e social como compondo a realidade. A sintropia, que é esse conceito que foi cunhado pelo Ernest Goethe, que fala, que traz para a gente uma interpretação ecológica dessa capacidade que é de dar vida, organizar a energia de maneira que ela se torne disponível, né? Diminuindo a entropia do sistema. Então, a entropia é uma das leis da termodinâmica que diz que toda energia, uma vez utilizada, ela se torna indisponível, né? E essa entropia justamente mostra essa capacidade de organização da energia para que ela se torne disponível. E também é se olhar as cosmovisões dos povos agarrados à terra, que são todos esses povos que, para eles, o importante é ter rio saudável, é ter floresta em pé, é ter espaço para ele fazer seus rituais, para ele viver a sua vida, amar seu povo e viver o ciclo da vida, que é nascer, né, crescer, contribuir e um dia voltar de novo a ser terra. Então, a permacultura está aí cunhada na ética do cuidado, né? Então, tudo que a gente vai olhar de áreas da nossa vida, ela está cunhada no cuidado. Cuidar da terra, cuidar dos outros, né? É claro que também cuidar da gente, né? Porque para a gente cuidar dos outros, a gente tem que saber cuidar da gente e fazer a partilha justa, né, gente? Que é o quê? É partilhar o que é riqueza, né? Num sistema ecológico natural, toda a produção excedente que um bicho faz, ele está fazendo para contribuir para a vida dos outros, né? Então, assim, entender ecologia, entender sistemas tróficos, entender nichos ecológicos, entender essas composições, é muito importante para a gente poder perceber qual é a inteligência do planeta e entender a importância da ética do cuidado, a importância da cooperação, como movedores, né, das nossas relações de trocas, das nossas relações econômicas. A nossa economia ela está muito cunhada no princípio da competitividade, da lei da escassez, e isso não é uma realidade em sistemas ecológicos.
Aqui eu deixo a referência de 2 vídeos para vocês assistirem depois, que é Como Lobos Mudam Rios, que mostra como a reintrodução do lobo no Parque Yellowstone trouxe uma outra dinâmica ecológica que acabou ocasionando a melhoria da disponibilidade hídrica, o aumento das funções ecológicas, mostrando como cada espécie ela tem uma função fundamental e que cada ser novo que chega no sistema, ele torna o sistema mais abundante. E na natureza não existe essa maniqueísmo entre bem e mal. O lobo, apesar dele ser topo de cadeia alimentar e ele caçar a sua caça, né, que a gente olha assim como algo mais mal e pensar que o herbívoro que come a grama, ele é mais bonzinho, mas na natureza não existe isso. A grama tem uma função, o herbívoro tem função, o lobo tem uma função, e eles interagindo no ambiente, o ambiente vai ter abundância, vai ter mais disponibilidade hídrica, porque a disponibilidade hídrica tem relação com a presença da ecologia, da fauna, da flora. Então, nesse videozinho de 6 minutos, a gente consegue aprender muito isso por essa experiência prática, né? Os lobos já foram introduzidos no parque há mais de 15 anos, então já tem assim dados mesmo de análise ambiental mostrando isso. E nos trazendo, então, para a nossa mente eurocêntrica, dados empíricos para nos ajudar a construir esse entendimento da importância da ecologia do planeta. Tem um outro vídeo que é Como Lobos Mudam Rios, que mostra como a floresta amazônica cumpre uma função fundamental de hidratação desse polígono aqui do sul, que fica ali na região de São Paulo, Patagônia, e que nessa latitude, em outros lugares do planeta, a característica seria de um lugar seco, por conta do comportamento das células atmosféricas, e nesse lugar tem umidade e é muito rico por conta da presença da Amazônia. Então, as funções ecológicas, elas ocorrem em diferentes escalas, desde escala de microbacia a uma escala continental, que é você pensar no Brasil, na América do Sul, com a Amazônia irrigando o sul do continente, trazendo muita riqueza para aquela região, e muita água, e muita capacidade nutritiva, e com isso muito desenvolvimento econômico, né? Porque nós, seres humanos, fazemos o quê? Entramos no território, que tem toda a sua riqueza, transformamos isso, trocamos isso e geramos esses sistemas que é o nosso sistema econômico. Isso tudo. E aqui, essa imagem ela é muito boa porque ela mostra para a gente, primeiro, uma visão de futuro e mostra o que são as métricas, né? As métricas que a gente tem que observar para pensar a nossa presença no território. Aqui, hoje, a nossa presença no território ela é calcada no uso exaustivo de tudo que tem, sem pensar no fechamento do ciclo de nutrientes, de poluentes, sem pensar em uso de energia renovável para poder desenvolver os seus confortos, né? E qual é o resultado disso? É um manancial que mostra isso, degradado, sem uso, né? A água fica suja. Então, a gente, para pensar num futuro comum da água, onde a gente não tenha conflito e guerras pela água, a gente tem que conseguir desenvolver métricas onde a nossa presença no território, ainda que produza conforto e que produza todos os benefícios que nós, seres humanos, hoje já somos bem viciados, ele também gere qualidade nos mananciais. Essa figura aqui é do relatório da ONU para o futuro da água, de 2015. Eles emitem um relatório anual e eu gosto de usar muito ela para a gente poder mirar esse futuro, que é o que a gente quer alcançar, né? A gente quer continuar existindo no planeta, a gente quer continuar tendo conforto, tendo a nossa habitação, nosso alimento, mas que isso traga regeneração, que isso traga qualidade da água, que isso traga abundância, porque quando a gente ocupa o território e deixa ele assim, quem está depois desse ponto aqui recebe essa água doente. Então, você compromete a vida de quem está abaixo, a vida de seres humanos e de todas as outras espécies, e também desrespeita a essa entidade que é o rio, né? Que é esse ser vivo, que não é um ser biológico, mas que é um ser elemental, que carrega e expressa aí essa água que flui pelos territórios e que alimenta a vida. E aí, o que é que a gente consegue perceber? Que a técnica ela não é neutra, né? Você vê, a depender da técnica que você implementar, você vai ter um resultado ou outro. E que essa técnica que polui, que degrada, ela é a técnica moderna e que ela tem essa desconexão e que começa a transformar o planeta Terra em lugares bons para se viver e em lugares ruins para se viver. Na pandemia, eu ouvi muito pessoas falando que a cidade era um lugar ruim para se viver.
e que a zona rural era um lugar bom para se viver. Mas por que isso aconteceu? Por que a gente transformou a cidade num lugar ruim para se viver e é o campo que é um lugar bom para se viver? Bom, então tem alguma coisa errada aí, porque todos os lugares têm que ser bom para viver, né? Apesar de a gente saber que o campo ele foi muito rejeitado, né? E por isso que houve esse êxodo urbano muito grande, porque houve uma precarização da qualidade de vida no campo que fomentou o êxodo urbano, e hoje a gente está num movimento oposto, que é entender esse campo como esse lugar de contato com a natureza, de espaço, de áreas livres, com maior potencialidade de proteção contra doenças, né? E aí eu acho que o nosso desafio também como profissionais é conseguir construir isso. E nós temos esse grande desafio, né? A Covid, ela abre esse portal de estamos sim num momento muito difícil da humanidade, estamos sim numa velocidade de contaminação muito doida. Nosso modo de produção não nos dá resiliência, porque se a China para, o mundo inteiro não tem remédio, o mundo inteiro não tem materiais para fazer a saúde dos seus locais, mostrando como essa autonomia biorregional de produção das coisas que a gente precisa para sobreviver é fundamental. Porque a gente não pode contar com um sistema global que não permita que a gente tenha capacidade de produzir coisas vitais no nosso próprio território. E que se tiver qualquer problema de deslocamento ou de produção em outro lugar, que a gente fique sem, que isso coloque nossa vida em risco, né? Então, isso tudo está surgindo de uma maneira muito forte nesse momento. E, gente, estamos só no início, tá? Covid vem, traz a recessão econômica, que é um outro desafio que vai exigir também muitas mudanças no sistema econômico. E as mudanças climáticas, gente, tá aí, né? E ela é muito maior que isso tudo. A permacultura, para poder ir curando e pensando nessa regeneração, ela traz estratégias de abordagem que passa pela transdisciplinaridade, por pensar a saúde planetária, pensar uma visão holística, né? Pensar cidades sensíveis à água. Aí tem a professora Lisa da UNB que traz isso de uma maneira muito legal. O Ailton Krenak, quem ainda não ouviu ele, eu recomendo, a liderança indígena que está trazendo muitas reflexões que de maneira muito palatável para a gente e que toca questões profundas. O Bruno Latour, que é um antropólogo que fala da importância da gente trabalhar o nosso ser científico, o nosso ser artístico e o nosso ser político, para a gente poder ser um ser completo, né? Não dá para ser só técnico, não dá para ser só artista e não dá para ser só político. A gente é um ser multidimensional e a gente precisa trabalhar isso tudo. O professor Antônio Nobre, eu recomendo muito, porque ele tem uma palestra chamada Os Belos Fundamentos da Vida, no Colóquio Os Nomes de Gaia, e assistindo essa palestra vocês vão conseguir entender como o clima da Terra é algo construído a partir da evolução da vida em bilhões e bilhões de anos. E o Arthur Escobar, que é um autor decolonial, que ele fala dessa importância do desenho das comunidades, ou seja, do design, né? Incorporar essa autonomia que passa, então, por essa relação comunal também. Aqui é a flor da permacultura, para a gente ir encerrando. Então, a partir dessas éticas e princípios, a gente vai atuar nas diferentes áreas que a gente precisa da nossa vida, né? Então, como a gente vai construir aí a bioconstrução, que foca muitos materiais que a gente tem no nosso local. Primeiro, valorizar o que a gente tem no nosso local. Planejamento dos sistemas sustentáveis, saúde e espiritualidade, cultura e educação, ferramentas e tecnologias limpas, economia solidária, empoderamento e governança, conservação da terra e da natureza. Tudo isso a partir da ética do cuidado, do compartilhar dos excedentes. Aí eu trago essa alça-pétala para mostrar que isso é uma sistematização das diferentes coisas que a gente utiliza e precisa na nossa sociedade humana, mas que a gente pode organizar isso de maneiras diferentes, né? Vocês mesmos podem fazer um trabalho pensando em permacultura e tentar criar as pétalas de vocês a partir de macroassuntos que vocês acham importante, e aí criar os subtemas. Então, mas o que é mais importante? É pensar todas essas áreas que nós precisamos olhar para ter qualidade de vida, passando pelos princípios do cuidado e do compartilhar do excedente, tá? Então, a permacultura é um sistema de planejamento de ambientes sustentáveis calcado numa ética e em diversos princípios e metodologias, né?
E aí usam várias estratégias para poder produzir isso. Aqui é pensando a casa da gente e as diferentes zonas que nós podemos pensar para, além de olhar as características climáticas naturais da área, o que eu quero fazer em cada área dessa e quais são os potenciais de cada área para realizar as minhas atividades. Então, outro princípio importante é observar os padrões da natureza, né, que são muitos padrões, pensar nas nossas tecnologias, nas nossas soluções usando esses padrões, né? Lembrar que cada elemento ele tem que executar várias funções, então a galinha ela cisca, a galinha ela bota ovo, a galinha ela produz carne, a galinha ela faz combate de vetores na área, né? Que cada necessidade ela pode ser realizada em múltiplas estratégias, então eu posso trazer umidade para minha casa a partir de um lago, a partir de uma floresta, a partir de uso de um outro material. Então, sempre pensar, se eu não consigo de um jeito, tem outro jeito que o meu local pode me fazer alcançar essa necessidade, e que está tudo conectado, né? Eu acho que a gente já está, assim, faltando 10 minutos, né? Para variar, eu falei mais. Eu ainda tenho muita coisa para mostrar, mas a gente pode combinar outros momentos de conversa. E antes aqui de fechar, eu quero só vir aqui para o ecossaneamento. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente a bioconstrução, porque eu sei que é uma turma de arquitetura, não é isso, professora Andréa? Isso mesmo. Então, aqui dentro da permacultura, a bioconstrução, ela vai, então, fazer com que a gente tente observar o que a gente tem de disponibilidade do nosso material e sempre usando a tecnologia social dos mutirões, né, que faz com que as pessoas se ajudem e consigam produzir o que eles necessitam para fazer a habitação deles com essa contribuição. E aqui é um tijolo de barro que é feito, pisado, coletivamente depois colocado nas formas. Aqui já é uma taipa de mão que utiliza as fibras vegetais para criar a estrutura de tração dentro do material, né? Aqui é o super adobe, que é a terra ensacada, que também é uma outra técnica que você pode utilizar se você tiver muita terra disponível na sua área, né, gente? É claro que se a minha área tiver mais rocha, eu vou usar a rocha. Se a minha área tiver mais madeira, eu posso pensar em usar madeira também. Então, isso tudo depende de onde a gente está. Então, a permacultura, ela ensina para a gente a desenvolver essa sensibilidade de conseguir observar o nosso entorno, ver o que é que a gente tem de riquezas naturais, riquezas sociais, de saberes locais, para a gente ir pensando nas nossas soluções. E sempre pensando em permanecer, né? Em promover a melhoria dos ambientes, trazer mais abundância, aumentar a biodiversidade, aproveitar os materiais, né? No caso nosso, que a gente produz muito material, às vezes, que vai virar lixo em aterro sanitário, incorporar isso nas construções, então, que são casas construídas, né? Com garrafas de vidro. Aí também tem a bioarquitetura, que vai buscar entender esse conforto térmico, lumínico e acústico nas formas das habitações e vai desenvolver estratégias e pensar como fazer isso. E tem o saneamento ecológico também, que é pensar como essa entrada e saída, esses fluxos de água e de materiais que entram nas nossas residências, como é que eles vão entrar e sair, como vão ser tratados a partir também de princípios da natureza, né? Comportamentos que a gente pode ver, usar isso para nutrir o nosso jardim, para fechar o ciclo do nutriente, né? Aqui, tratando... Esse slide aqui, eu não ia falar, mas eu vou voltar, porque o que acontece, a gente usa muito o nome águas negras para falar da água que sai da fossa, né, do vaso sanitário, que vem contaminada com fezes e urina. E aí, eu e uma amiga, a gente começou a conversar e a gente vem propondo, onde a gente tem a oportunidade de falar, da gente fazendo um exercício de chamar de águas nutritivas ou águas férteis, um amigo meu achou melhor, mas assim, não usar águas negras, porque águas negras não diz realmente o que essa água é, porque ela é uma água que está cheia de matéria orgânica e de macronutrientes que vão na urina. Então, diminui a capacidade da gente entender o potencial dela e também pensando no uso do negro como um adjetivo que fala de dos afrodescendentes, e que é um povo maravilhoso e que vem construindo uma luta
para tentar colocar que adjetivos que se remetem também a falar deles não sejam usados para coisas que, teoricamente, não são consideradas boas, é também uma maneira da gente ir contribuindo para a gente ir formando outras semânticas e melhorando a nossa capacidade de trazer a potencial do que essa água tem e também de não usar essa palavra, já que ela é usada para outras coisas tão diferentes e que a gente não precisa usar ela aqui, né? Então, fica aí, quem achar que isso é importante, que quer usar, pode usar no momento que aparecer na sua jornada de trabalho o conceito de águas nutritivas. Então, aqui são padrões da natureza, né? Você quer que decante, você diminui a velocidade, você quer que oxigene, você tem que criar dinâmica, né? Dinâmica de queda para que a água circule, se reoxigene. E isso aí a gente vai implementando, usando o desnível do terreno, produzindo desnível, usando coisas que a gente já tem de reaproveitar no nosso local. Aqui, usando as plantas que têm capacidade de evapotranspirar para fazer o tratamento dessas águas. Aqui é uma bacia de evapotranspiração chamada, que a gente usa aí para fazer o tratamento do esgoto, sem precisar deixar esse esgoto sair, ainda produzindo alimento. E quero chegar aqui é o ciclo de bananeira, que usa águas cinzas, as águas que saem das pias, dos chuveiros. E eu quero chegar no sanitário seco, tá, gente? A grande revolução está aqui. Fazer cocô e xixi na água, apesar de é o jeito que a gente faz já historicamente, já existem países no mundo que têm uma infraestrutura pública que já consegue fazer isso, não fazer cocô na água, mas é importante eu fechar aqui para vocês falando do desafio que é a gente não fazer cocô na água, porque quando a gente mistura o ciclo hidrológico com o ciclo dos nutrientes, a gente tem que incorporar muita energia para poder tratar isso. Vocês vejam lá o trabalhão que é para fazer uma fossa daquela. E como é importante a gente pensar nos lugares que são possíveis, a gente fazer o cocô no sanitário seco, porque esse cocô separado da água, ele vai conseguir ter um tratamento muito mais simplificado, com muito menos uso de energia, e vai ser reintegrado ao ciclo dos nutrientes facilmente, porque ele volta a ser adubo, né, de novo. Então, acho que por hoje é isso, porque ainda tem tanta coisa para falar. Né? É um assunto extenso, né, Gabriela? É um assunto extenso e, às vezes, eu arrisco em não sistematizar ele para ficar tão curtinho. Eu fiz uma fala sem apresentação no início, que gastou aí uns 10 minutos, mas eu penso que, assim, que para a proposta do simpósio, de trazer essas informações para os estudantes, tá trocando aqui conhecimento com vocês, que são os professores também, com os alunos, eu acho que a gente já trouxe muita coisa legal, e eu acho que sempre assim, no final da minha fala, o que eu gosto de trazer, de deixar assim para o coração da gente, é que nós somos regeneradores do clima, quando a gente opta por pensar e nutrir essas formas de ser no mundo, quando pensa em fazer diferente nos nossos lugares de trabalho, às vezes de sofrer um pouco mais por ter que se posicionar e sair da zona de conforto mesmo, porque é a única maneira da gente conseguir dar conta de previsões que são 3 bilhões de pessoas em 2070 viverão em áreas que terão temperaturas acima da suportada pelo ser humano. Como a gente pode pensar em 2070, 3 bilhões de pessoas nesses lugares? Eu fico pensando, onde estarão os meus filhos, ou onde eu estarei, que eu posso estar vivo em 2070? E eu vou contar o quê em 2070? Que eu assisti isso tudo acontecendo sentada? Ou que eu fui uma agente regeneradora do clima, junto com todos os loucos alucinados, que é como o professor Clóvis Cavalcante chama, né? Fizeram, enquanto seus corpos estavam vivos, enquanto eles estavam aqui funcionando e trocando, que nós lutamos por regenerar o clima, né? É isso. Isso, Gabriela, assim, por nada. É um assunto muito instigante, né? Porque para a gente, arquitetos e para futuros arquitetos, isso tem que trazer novas propostas, né? Novas soluções que a gente precisa dar às nossas cidades, novas soluções que a gente precisa dar aos nossos projetos. Então, assim, é um tema que instiga, né? A buscar mais conhecimento, a estar atento exatamente a todas essas questões climáticas. Quando eu pensei, né, trazer essa questão da permacultura, é justamente isso, instigar a curiosidade dos alunos em buscar, né, o que é realmente a permacultura, e aí quando eu pesquisei, vi que tem o Instituto da Permacultura na Bahia, que é tão pertinho, né,
e que eu queria que você também apresentasse aí o Instituto, falasse um pouquinho rapidamente aí para os meninos, para eles pesquisarem, buscarem um pouquinho mais. Falo sim, professora. Estou vendo aqui os alunos dando obrigada, é isso mesmo, gente, porque não foi os meus professores que falaram de permacultura para mim. Meus professores falaram de muita coisa importante, mas eu conheci a permacultura porque o movimento me levou atrás. Né? E realmente, professor, você está trazendo isso para eles, você já está adiantando muito, porque eles iam chegar. Eles iam chegar, mas talvez demoraria mais, né? Então, o Instituto de Permacultura, ele atua aqui em todo o estado da Bahia, né, com projetos. O IPB trabalhou ao longo dos anos em muitos projetos. Hoje, a gente está, assim, num momento bem frágil, porque os projetos acabaram, a gente está assim, se reestruturando para poder viver com a sede menor, a nossa equipe fixa foi desmobilizada, mas a gente continua produzindo conteúdo, a gente continua escrevendo editais para projetos, a gente vem se reorganizando e a gente faz o trabalho de fomento da permacultura. Então, a gente realiza aqui em Salvador projetos como rodas permaculturais de conversa, onde a gente discute, traz pessoas para falar sobre os temas. A gente vem realizando cursos, né, quando possível. A gente fez uma parceria com o Teatro Vila Velha aqui em Salvador, onde a gente fez a oficina de tinta de terra, que é muito linda a tinta de terra, né? Muito, muito simples, barata e linda, né? A gente tem também conteúdo na internet, a gente tem o Instagram, que é Permacultura Bahia, temos o nosso site que está em reformulação e a gente também está agora organizando um curso sobre transições e desenhos ecológicos com o professor Eurico Viana, que também é uma fonte muito interessante para vocês. Por quê? Porque a gente tem que pensar da gente enquanto cidadão, né? Enquanto morador do planeta Terra, enquanto alguém que está sofrendo as consequências desse sistema. E a nossa profissão é a nossa forma de contribuir, mas a gente não é só o profissional, né? Então, tem diferentes áreas de atuação que podem incorporar isso e contribuir na sua profissão fazendo isso. Então, o IPB, ele cumpre essa função de fomento, né? Então, o nosso trabalho é esse, por mais que tenha pouca gente contratada hoje, a gente tem bastante gente trabalhando, porque nós fazemos por voluntariado, né? A gente acabou de fazer também um projeto de capacitação de lideranças locais ali no agroquilombo Limoeiro, na região ali de Entre Rios, Massarandupió, com o uso da tecnologia da bacia de evapotranspiração, para poder criar mão de obra local, capacitação dos que já sabem construir, mas que ainda não têm domínio da tecnologia, e também essa sementinha, né, gente, da gente acreditar que sim, que nós somos descendentes de seres humanos que sabem respeitar a natureza, esse respeito à natureza está dentro do nosso DNA, e que a gente pode sim fazer diferente, que se a gente está fazendo desse jeito, foi um modo que nos ensinaram, mas que tem outras formas de se fazer. E, a partir disso, ir construindo a história, porque a história é feita assim, são ciclos, né? Vai se modificando. Isso mesmo. Temos duas perguntas aqui de dois professores aqui, tá? Só para a gente concluir. A professora Renata perguntou o seguinte: Gabriela, qual a dica você pode passar para os alunos que querem se aprofundar mais no assunto? Esses autores todos que eu falei para vocês são muito bons. Tem um livro que é a História da Permacultura no Brasil, que é muito legal, porque ele fala de toda a história da permacultura no mundo e mergulha no Brasil, que é o do Djalma Neri, né, que, inclusive, assim, ele disponibiliza gratuitamente. Ele tem, assim, você pode até comprar o livro, né? Você pode comprar o PDF, mas se a pessoa não tiver como comprar, ele disponibiliza o livro. Inclusive, eu comprei o PDF, também comprei os livros dele, né? Para ajudar ele, porque eu acho que a gente tem que ajudar. Mas eu tenho o PDF do livro dele, ele me disse, Gabriela, pode espalhar. Então, é um recurso que está ali. Então, ler o livro eu acho importante. Eu acho importante entender que a permacultura não é feita só por quem se autoproclama permacultor, e que regeneração do clima não é feita só por permacultura, né?
a gente tem movimentos de agrofloresta, agroecologia, a gente tem o movimento do planejamento rural regenerativo, e isso tudo, gente, se complementa. E aquela pessoinha, aquela senhorinha que conhece as plantas ali, perto da fazenda que o seu pai tem, aquele cara que conhece a terra, que sabe plantar na lua certa, que te fala que tem que colher na lua certa, que essas pessoas são permacultores. Normalmente, o pessoal da zona rural, eles pegam todo o alimento que sobram, dão para os bichos ou enterram na terra, pegam a água da torneira e da pia, levam escondida para debaixo de uma planta, porque eles sabem que eles podem usar aquela água para irrigar. Então, a permacultura é uma sistematização que nos faz entender que existe isso na nossa ancestralidade, que a gente deve observar e trazer isso de volta para a gente. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante. A dica que eu dou é essa, é ir atrás do conhecimento. Então, a gente tem muitos institutos de permacultura hoje no Brasil, a gente tem o IPEC em Goiás, a gente tem o IPOEMA, a gente tem, assim, e essa galera toda está produzindo conteúdo no Instagram, no YouTube. A gente tem o professor Eurico Viana, que faz uma análise, assim, ele costura várias dimensões, ele fala da alfabetização ecológica, que também é muito bom para quem está querendo trabalhar com isso. Vocês, arquitetos, eu super recomendo estudar o Feng Shui, que faz parte também, né? Você vê lá a pétala da permacultura, tem saúde e espiritualidade. O Feng Shui é um conhecimento ancestral, que pensa a energia a partir de um olhar que é um padrão, né? Então, eu acho que é isso, a gente está aberto para o que tem de saberes ancestrais, mas que historicamente foram desprezados pelo conhecimento técnico, valorizar e aproveitar todo o conhecimento técnico que nós temos disponíveis, inclusive nós somos treinados para reproduzir ele, né? E fazer, gente, essa nova leitura. Eu acho que é isso. É pegar o que o eurocentrismo produziu, resgatar o que a ancestralidade nos traz e construir essa regeneração do clima, e aí cada um vai contar a sua. Observar ao seu redor. Valorizar as pessoas simples, que fazem coisas simples, mas que melhoram a vida de todo mundo. Né? Eu acho que isso é a maior dica que eu dou. Ative sua sensibilidade. Ative ela. Isso não quer dizer que não vai ter conflitos, não quer dizer que você não vai ficar triste, não quer dizer que às vezes você vai ficar desesperançado. Isso não quer dizer que você, às vezes, não vai passar por alguma dificuldade, mas isso quer dizer que você, conectado com isso, você vai ter dignidade por passar por isso tudo, por saber o que é que você vai deixar de legado com sua experiência aqui na Terra, né? Isso mesmo. A outra pergunta é do professor Elcio, ele pergunta o seguinte: como aplicar esses conceitos de permacultura em espaços urbanos adensados? Então, isso é um desafio que vem sendo assim construído, né? A gente, por exemplo, aqui mesmo em Salvador, a gente tem um projeto chamado Canteiros Coletivos, que a partir dessa sensibilidade de pensar nessas multidimensões dessa integração, e é claro que aí o espaço público, né? E esses espaços públicos abandonados, o Canteiros Coletivos fez um projeto que foi nesses espaços e começou a mobilizar a comunidade local, começou a produzir oficinas de plantação de ervas medicinais ou de ervas de chá, de cuidado com aquele espaço público para que ele pudesse, ao invés de ser um lugar que a gente passa e acha feio, incorpore. Né? A gente tem também algumas experiências fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, em Santa Catarina. Imagina se eles tivessem um modo de ser no mundo, desse que sai aniquilando toda a biodiversidade. Sua voz acho que foi alguma gravação. Eu acho uma que a professora passagem aqui que eu estava vendo. Desculpa. Tem uma coisa que aconteceu, acho que foi em Santa Catarina, que chama a Revolução do Baldinho, que a galera foi pegando de baldinho o composto orgânico de cada casa urbana e levou para áreas e conseguiu produzir hortas. E com isso eles estão fazendo hortas, estão fazendo compostagem. Imagina se eles tivessem... De novo. Eu acho que você está no vídeo aí, sei lá. Então, a agricultura urbana, a permacultura urbana, ela acontece sim, né? A gente tem, por exemplo, um movimento de compostagem caseira em vários lugares do país, e inclusive isso entrando também para compostagem em nível de empreendimentos, né? Shopping centers fazendo isso, restaurantes, isso tudo está dentro da permacultura urbana. A própria captação de água de chuva, e eu acho, e você vê que são as necessidades que vão fazendo as coisas virem, né?
Depois daquela grande crise hídrica que teve em São Paulo, você teve captação de água de chuva em vários domicílios para ter uma outra opção de uso de água, né? Então, como a permacultura, ela é muito mais a ativação de uma sensibilidade, de uma capacidade de você ler o seu ambiente, entender as suas demandas, ver os recursos que você tem e ir construindo suas soluções a partir da observação de padrões e realizando aquilo no seu detalhe, ela vem acontecendo. Agora, é claro que a gente não tem como pensar, a gente está produzindo todo o nosso alimento ou fazendo o reaproveitamento de toda a nossa água que a gente gera numa infraestrutura que já foi criada para pegar e arrastar grandes fluxos para fora da cidade para tratar e trazer grandes fluxos de mercadoria que depois também são levados para outro lugar para tratar, né? Isso não é permacultura, né? A gente, quando a gente for radicalmente permacultores, indo assim na raiz da solução do problema, é claro que a gente vai ter que tratar o nosso esgoto perto da gente. A gente vai ter que tratar o nosso resíduo perto da gente, porque que graça tem o meu cocô e feder no nariz de uma pessoa a quilômetros de mim? Que graça tem o meu cocô e feder lá dentro do mar, para os peixes estarem comendo todos os remédios que a gente produz, de remédios sintéticos que não fazem metabolismo com o organismo da gente e que estão aí poluindo o nosso planeta todo, que são conhecidos como os poluentes emergentes. Né? Então, essa é a minha Catarina. Então, gente, são desafios enormes, é um pensar complexo, né? Porque para a gente fazer ecossaneamento, a gente tem que ter produtos biodegradáveis. Para a gente ter produtos biodegradáveis, a gente tem que ter empresas que produzam produtos biodegradáveis. Para a gente poder consumir isso na nossa casa, primeiro a gente tem que acreditar neles, e segundo, a gente tem que estar também num valor financeiro que seja viável, né? Porque senão como é que a gente acessa? Então, o desafio é fazer com que essas coisas simples do dia a dia, elas sejam corriqueiras e não sejam muito difíceis de fazer, porque a tendência da nossa inteligência, da vida, é sempre procurar o caminho de menor esforço, né? E se a gente tem uma infraestrutura que faz com que o nosso caminho de menor esforço seja não olhar para o nosso cocô, não olhar para o nosso resíduo, deixar para o público tudo que eu não quero, a gente vai se afastando cada vez mais dessa resiliência. Então, desculpa se eu dei uma volta grande para te responder, professor, mas a permacultura urbana vem acontecendo assim. Pare de fazer língua. Na defesa das áreas verdes, na inclusão de hortas comunitárias em áreas que às vezes estavam abandonadas, na captação de água de chuva para diminuição de problemas ambientais, na proteção dessas áreas de proteção permanente, que são as matas ciliares, na valorização dos rios locais, porque eu mesmo sou morador de Salvador, 60% da minha água vem lá do rio Paraguaçu, e se tiver qualquer problema lá, o que é que vai acontecer com Salvador? E Salvador tem milhares de rios e de fontes. Por que as águas do meu território são poluídas e eu preciso buscar em outros territórios, né? Essas são perguntas que a gente vai ter que responder, porque com as emergências climáticas e os grandes eventos de extremos, a resiliência local é o que vai nos dar a capacidade de viver mais tempo e bem. Se a gente não fizer isso, se aquete mesmo. Se a gente não fizer isso, eu não sei, eu fico pensando neles, sabe? Eu fico pensando em quanto a vida vai estar ficando mais difícil e o quanto eu tenho que lutar tanto agora. Imagine se a gente tiver seca, 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 chuva, 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 seca, 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 chuva, 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 chuva. Com isso, perda da agricultura, aumento do preço das coisas, falta de emprego, porque, ai meu Deus, é muito triste pensar isso tudo e a gente pode pensar num outro futuro. Então, a gente tem que ter uma ficção de futuro que nos guie para conseguir construir, com a nossa presença, essas pequenas composições que vão nos conseguir contar lá no futuro, em 2070, que a gente conseguiu diminuir de 3 bilhões para, sei lá, 500 mil pessoas vivendo em áreas com alta temperatura, né? É o que eu penso que dá sentido e função para a vida. Gabriela, a gente queria te agradecer por esse momento tão rico, né? Sua contribuição aí, seja trazendo todo esse contexto aí, né?
tão importante nos dias de hoje. Algum professor quer comentar alguma coisa? Rapidinho. Na verdade, teria muita coisa para gente conversar aí, porque é meio extenso, né? Só que o que acontece é o seguinte, a gente tem uma grande imersão aí de vários movimentos ambientalistas, várias tendências ambientalistas, e a gente sempre se depara aí com, pelo menos, essa questão dos desenvolvimentos sustentáveis, obras, urbanismo sustentável. E aí, Gabriela, eu queria saber se você consegue enxergar alguma diferença básica aí, ou se há uma sinergia entre permacultura e a sustentabilidade. E só depois, só para esclarecer para os alunos o caso do Feng Shui, né? Porque eu vou deixar que você fale. Mas é isso, a minha pergunta é bem nesse sentido. Se há, basicamente, uma diferença entre sustentabilidade na sua essência, né, e a permacultura. Vou falar isso, mas se você souber falar sobre Feng Shui, eu gostaria. Não, é só porque tem muito aluno que às vezes ainda é um conceito novo, entendeu? Uhum. Apesar de ser tão antigo, né? Apesar de ser milenar. Exato. Ai. Então, professor, eu penso assim, tem uma coisa chamada greenwash, né? Que é esse discurso verde. Atende aqui, Yasmin, mãe, por favor. E acho que a gente tem que ter noção disso. Tudo pode ser capturado pelo mercado no sentido de a gente continuar na lógica de transformar tudo em mercadoria, gerar muita acumulação, né, de dinheiro financeiramente, e só isso, né, gente? Isso, não é que isso não seja real e não seja uma forma inteligente de realizar as trocas, mas tem que ter mais coisa para além disso, né? Então, qualquer termo, ele pode ser usado para fazer uma coisa que não é aquilo que ele está dizendo que está querendo fazer, né? E hoje, inclusive, usar o termo desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade assusta muitas pessoas, né? Principalmente quem está tentando pensar isso de uma maneira profunda, porque a gente já percebe que esses termos foram capturados para uma linguagem mercadológica, né? Que, na verdade, está fazendo muito do mesmo, né? É business. Greenwash mesmo. Pois é. Eu assisti, inclusive, uma palestra de uma brasileira. Putz, a mulher é muito poderosa. A mulher, ela é consultora dessas grandes mega empresas internacionais. Então, eu nem sei o que ela fazer, porque eu sou tão assim, tão regional, né? E quando eu vejo uma pessoa que é consultora de grandes empresas internacionais, então imagine o poder dessa mulher. E aí, ela foi consultada por uma empresa que queria trabalhar com soluções baseadas na natureza. E eu tive a oportunidade de assistir a palestra dela, em alguma dessas coisas aí, que é tanta coisa boa que está acontecendo, né? A gente fica só assistindo. Eu acho que foi naquele evento feito lá pelo pessoal do Rio de Janeiro, que é eu esqueci o nome deles, mas eu vou lembrar depois. E vi na programação, fui atrás dela. Aí assisti uma palestra dela. Ela hoje é consultora de uma empresa, porque soluções baseadas na natureza é o grande mercado que nós temos, porque, na verdade, é o único caminho que nós temos para continuar existindo, né? E aí é óbvio, como lá na Segunda Guerra a galera transformou máquinas de matar em agricultura, né? Hoje eles também estão se apropriando das soluções baseadas na natureza para transformar em grandes mercados, em grandes empresas multinacionais. E assim, então ela traz esse pacote tecnológico das soluções baseadas na natureza para, por exemplo, a cidade de São Paulo, para despoluir o Rio Pinheiro, para despoluir o Rio Tietê, e eles vêm trabalhando nisso, né? Isso é legal? É. Mas qual é a questão aí? E que aí, viu, professor, eu até reforço você ir atrás do Eurico Viana na internet, Viana com 2 N's, ele tem o Instagram, o podcast dele chama Impacto Positivo, que tem um canal no YouTube também, que tem muitas entrevistas. E ele fala muito da tomada de decisão holística, que é uma metodologia que vem lá de alguns pensadores do Zimbábue, Austrália, e que tenta sempre equiparar a dimensão ecológica, ambiental e social para tomar social, econômica e ecológica para a sua tomada de decisão. Quando eu assisti a palestra dela, apesar de ter ficado muito admirada com ela, achar ela poderosíssima, respeitar muito, porque imagine o nível de
capacidade de uma mulher para conseguir estar dentro desse espaço de poder mundial que são as grandes corporações, os grandes business, né? Que a gente praticamente não consegue, às vezes, nem entender o que é isso de verdade, né? Mas o que é que me deu tristeza? Porque eu vi que, apesar dela estar falando de soluções baseadas na natureza, a linguagem dela era muito só de corporações, né? E qual é o perigo disso? O perigo disso é que, às vezes, a gente pode querer ser o grande solucionador dos problemas a partir do nosso pacote tecnológico, criando, da mesma maneira, aquela predominância do mercado. E, para a gente pensar em permacultura, a gente tem que falar da ética do cuidado e do compartilhar dos excedentes. Então, tudo que queira estar produzindo resiliência ecológica, mas que não esteja incorporando dimensões econômicas sociais como distribuição de renda, né, como valorização de conhecimentos locais, eles podem até, vamos dizer, estar despoluindo o rio e trazendo uma dimensão aí, melhoria de uma função ecológica, podem. Mas eles podem, se eles melhorar a função ecológica, dizendo que o homem não pode estar lá dentro, que o homem tem que estar fora do ecossistema, porque o homem agride o ecossistema, e ele está usando mão de obra altamente capacitada, grandes máquinas, o que ele está fazendo, enfim? Né? Então, acho que a pergunta do professor Emerson, me desculpe que eu Daniel. Rápido, meu Deus. Daniel, desculpa, professor Daniel. De estar me dando a oportunidade de trazer isso, professor Daniel, que a palavra pouco importa, né? E porque tem gente que não se auto-intitula permacultor, mas está fazendo regeneração. Tem gente que não sabe nem o que é permacultura e está fazendo. Tem gente que se chama de agrofloresteiro, agroecologista, né? E está fazendo regeneração. E a gente não pode ficar querendo que a permacultura é melhor, ou o planejamento urbano é melhor. Não importa o nome, não importa se é sustentabilidade ou se é desenvolvimento sustentável. O que importa é a métrica que aquilo está produzindo. Ele está olhando a dimensão social e ambiental junto, está tendo valorizações de saberes ancestrais, está tendo socialização da riqueza financeira que é produzida a partir daquela atividade, está tendo incorporação da comunidade dentro do ecossistema, que o Ernest Goethe ele fala das áreas de inclusão permanente do homem, né? Porque você preservar a ecologia natural, querendo tirar o homem, é uma falácia, porque o homem faz parte da ecologia do planeta. O nosso desafio é justamente a gente conseguir ter uma expressão como os povos originários das Américas tinham, que eram povos que já habitavam essas terras há mais de 5.000 anos e tinha floresta em pé. E o que os estudos falam é que havia manejo e que a abundância da floresta também tinha relação com a presença do homem e do manejo que o homem executava na floresta, né? Porque cada ser vivo que existe, interage, ele vai compor aquela característica daquele ecossistema, né? No Brasil a gente tem a Caatinga, tem o Cerrado, tem os Pampas, tem o Pantanal, a Amazônia, as Restingas, mangues. Cada bioma desse tem suas características, mas o que eles têm da natureza implícito é que eles estão trabalhando na cooperação, eles estão trazendo, compartilhando tudo que eles produzem, e isso traz riqueza para todos, né? Que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma economia assim, mas eu acho que é a nossa direção. Então, a sua pergunta é muito importante, porque traz esse alerta para a gente, que para a gente produzir regeneração, não basta ter um discurso e uma prática greenwash que diga que está fazendo melhoria da ecologia, mas que não incorpore as dimensões sociais e econômicas, no sentido de economia aí mesmo, economia de compartilhar o excedente. Porque não nos serve a economia que acumula e concentra a renda, né? A pandemia mostrou isso. A pandemia, a gente teve um empobrecimento brutal das populações de baixa renda e teve um enriquecimento extremo de uma pequena parte que é quem já domina no grande sistema de riqueza desse mundo que a gente construiu. É muito difícil pensar como a gente... Por isso que acho que é importante a gente entender que a gente
vai contribuir em ter essa noção para a gente poder ter generosidade geracional e conseguir. Travou ou foi só o meu? Acho que travou lá. Só a pergunta, Daniel, que foi muito tensa a sua pergunta. Oi? Muito tensa a sua pergunta. Não, poxa. Foi isso, por isso que travou. Não, eu acho que pode ter sido a internet. Eu já voltei, vocês estão me ouvindo? Pronto, agora tá. É isso. Acho ótimo essa pergunta. Então, eu acho que, gente, faça essas reflexões com os alunos, que é muito importante. Isso não quer dizer que a gente não tem que ser empresário, não quer dizer que a gente não tenha que gerar nossa renda e promover a economia, mas a gente tem que entender que economia é que a gente quer sonhar, né? Isso mesmo. Gabriela, acho que agora já estourou. Obrigada, Daniel. Obrigada aos professores pela contribuição. Alguém quer falar? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu posso responder. Que pena, o tempo é curto, né? Se ninguém tiver pergunta, eu tenho uma colocação só. E dizer que, na verdade, esse discurso, Gabriela, gera mais impacto do que qualquer ação de permacultura. Porque a gente sabe que hoje a gente tem tecnologia, apesar de entender que é um processo bem mais complexo do que simplesmente reestruturar a natureza, trazer uma condição que seria anterior, que a gente mesmo degradou como ser humano, sabe? Mas a gente tem tecnologia, isso até captação de carbono, a gente tem como fazer isso, mas assim, movimentar uma população para que ela torne consciente e que ela queira fazer isso é mais impactante do que qualquer ação de permacultura, de sustentabilidade.